Olá, galera! Eu vou fazer com vocês agora a questão 15 do ano de 2016 do concurso para inspetor do município de Alumínio. Vamos dar uma olhada? Ela diz o seguinte: uma loja comprou um lote com 150 lâmpadas, sendo 30% delas de luz verde, 20% das lâmpadas restantes de luz azul e as demais de luz branca. O número de lâmpadas de luz branca era... Bom, pessoal, o que a gente vai ter que pensar aqui é o seguinte. Primeiro, ele me dá um total de lâmpadas. E aí, esse total de lâmpadas ele vai ser de 150. E ele diz pra gente que 30% delas é de luz verde. Então, quando ele coloca esses 30%, ele está calculando esses 30% sobre qual valor? Sobre o total de lâmpadas. Então, nesse caso, é 30% das 150 lâmpadas. Beleza. E aí depois ele fala pra gente que 20% das lâmpadas restantes são de luz azul. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Isso é uma dica que funciona para todos os exercícios de porcentagem. Sempre que for calcular porcentagem, toma cuidado sobre qual valor você está calculando essa porcentagem. Nesse caso, esses 20%, eles estão se referindo ao restante das lâmpadas. Então não é em relação aos 150. Então a gente não calcula 20% de 150, a gente vai ter que calcular 20% do que restar de lâmpada depois de definir as verdes. E aí ele fala que depois de definidas as lâmpadas verdes, depois de definidas as lâmpadas azuis, a gente então define o restante como sendo de lâmpadas brancas. E é justamente o que ele vai perguntar para a gente. Beleza, como que a gente vai montar isso? Primeiro, eu acho que é legal a gente montar aqui, isso daqui na forma de um gráfico, porque aí a gente consegue se situar sobre a parcela que a gente está pegando de cada um deles, tá bom? Opa, só deixa eu ajustar isso aqui. A gente vai ter aqui então, nesse caso, então a gente vai usar aqui um gráfico de pizza. Então, a circunferência inteira, ela está indicando então pra gente o total de lâmpadas que a gente sabe que é de 150. Beleza. E aí, o que a gente vai calcular primeiro? A gente vai ver então primeiro a quantidade de lâmpadas verdes. Então, lâmpadas verdes. E qual informação ele dá pra gente em relação a essas lâmpadas? Ele fala que 30% das lâmpadas, ou seja, do total, é de lâmpada verde. E aí, se é 30% do total, é só eu calcular então 30% dos 150. Só tomem cuidado, pessoal, com o seguinte. Vocês podem usar a regra de 3 aqui, não tem problema. Então, como que ficaria na regra de 3? Olha, se 100% se refere a 150 lâmpadas, então 30% corresponde a quantas? Basicamente isso. Eu vou trabalhar aqui uma forma um pouquinho diferente, que é trabalhar então a porcentagem a partir da fração ou do decimal, tudo bem? Então vamos lá, a gente vai ter 30%, 30% de quem? Das 150 lâmpadas. Então, aqui a gente pode fazer uma simplificação, já que a gente só tem multiplicação aqui na parte de cima. Então, a gente pode fazer 0 e 0. Então, é como se eu estivesse simplificando em cima e embaixo por 10. E eu posso fazer a mesma coisa entre o 30 e o 10. Então, eu posso falar aqui, ó, 0 e 0. Então, basicamente, sobra para a gente aqui 3 vezes 15, o que vai dar para a gente um total de 45 lâmpadas verdes. Então, a gente volta lá no gráfico e coloca, então, um setor representando as lâmpadas verdes. Então, a gente viu que esse setorzinho aqui, então, ele vai representar 45 lâmpadas verdes. Beleza. Agora, a gente faz a mesma coisa para o cálculo das lâmpadas azuis. Então, lâmpadas azuis. E qual informação ele dá pra gente em relação a essas lâmpadas? Ele fala que 20%, só que 20% de quem? Das lâmpadas restantes. O que seriam essas lâmpadas restantes, pessoal? Então, 20% das restantes. Voltando lá para o gráfico que a gente fez, o restante seria tudo que não é verde. Então, eu vou colocar aqui ó, em laranja, mas é só para ilustrar, depois eu vou tirar. Então, o restante é tudo que não é verde. E como que a gente calcularia então esse restante, pessoal? A gente pegaria o total
e tiraria as lâmpadas verdes. Então, o restante, eu posso falar que vai ser dado pelo total de lâmpadas, que era de 150, menos as lâmpadas verdes, que eram 45. Então, a gente vai ter aqui um total de 105 lâmpadas restantes. Então, quando a gente calcular esse 20%, a gente calcula, então, 20% de 105. E aí, vocês podem fazer da forma que vocês acharem mais fácil. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplificar em cima e embaixo aqui, ó, por 20. Então, eu vou ter que 20 dividido por 20 dá 1. 100 dividido por 20 vai me dar 5, vezes 105. Então, agora a gente vai ter 105 dividido por 5, o que vai dar pra gente 21. 21 o quê? 21 lâmpadas azuis. E aí, a gente representa isso lá no gráfico. Vamos voltando nele. Como eu falei, ó, eu vou tirar essa parte em laranja aqui, que era só para representar o restante. O que interessa pra gente aqui agora é saber, então, quantas lâmpadas são azuis. Aí a gente achou um total de 21 lâmpadas azuis. Então, a gente vai ter aqui 150, vamos colocar aqui, ó. Então, eu sei que desse total, 21 lâmpadas são azuis. E aí, ele quer que a gente descubra o número de lâmpadas brancas. Só que as lâmpadas brancas é justamente o que sobrou. Então, as lâmpadas brancas serão essa partezinha aqui do gráfico. Então, ó, brancas. E como que a gente pode calcular essa partezinha branca do gráfico, então? A gente pode simplesmente pegar o total. Ó, então, a gente pega tudo, tira essa partezinha aqui em verde e tira essa partezinha em azul. Então, basicamente, a gente vai fazer os 150, tirar os 45, que se referem às lâmpadas verdes, e o 21, que se refere às lâmpadas azuis. Então, as lâmpadas brancas, elas vão ser dadas por 150 menos as lâmpadas verdes, menos as lâmpadas azuis. Então, a gente vai ter aqui um total de 150 menos 45, que dá 105. 105 menos 21, que vai dar pra gente, então, 84 lâmpadas brancas. E aí, se a gente retornar aqui para as alternativas, a gente vai ver que a alternativa correta é a alternativa C de certo. Tudo bem, gente? Então, se ficar alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.